Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Bom, pessoal, vamos começar. E aí a gente vai falar e reforçar por que a gente está fazendo isso. Por que o tema? Porque a estratégia de isolamento social ainda é a estratégia mais indicada pela literatura, pelos órgãos mundiais para controle, ou seja, ou para lentificar o processo de disseminação por contaminação do coronavírus. Bom, se a gente está defendendo o isolamento social para diminuir a velocidade de contato, é necessário que a gente tenha cuidado com as consequências disso para as pessoas. Porque existem consequências, sim. Vamos falar, nesses efeitos para a família. Primeira, existe uma mudança na rotina das famílias. E essa mudança na rotina não é somente para crianças ou adolescentes. Os pais também têm a sua rotina alterada, os responsáveis e familiares, né? Os professores, os funcionários. E isso eu estou falando tanto em saúde quanto na escola. Vocês viram agora que toda essa web está sendo gerenciada home office, né? Eu estou em casa, o grupo de gestão do Telesaúde está em casa e mesmo assim está todo mundo trabalhando para que você não fique doente. Então, por favor, não saia do isolamento social, a menos que não seja por questões extremamente importantes, tá certo? A gente sempre vai repetir isso. Outra coisa, quando a gente está vivendo esse processo de isolamento social, é claro que nós temos uma redução de contatos sociais presenciais, nós temos um aumento do tipo de convivência entre os familiares, e esse processo que é mais intenso, ele pode sim ser acompanhado pelo aumento dos conflitos, ele é uma possibilidade que a gente está vivendo agora, de acabar vivenciando mais conflitos, porque isso aqui é novo para todos. Muitas famílias têm rotinas muito específicas que diminuem o contato presencial entre as pessoas que residem na mesma casa. Agora não, né? Então é necessário que a gente fale sobre estratégias de como conviver bem, principalmente com crianças e adolescentes. Eu falo isso, mas esse chamado é para todas as pessoas, não somente a atenção a crianças e adolescentes, mas existem estudos científicos que falam sobre as mudanças de comportamento derivadas de isolamento social, ok? Então, esse cenário ele gera um volume bem maior de novas responsabilidades para estes adultos. Ou seja, estas pessoas adquirem esta carga que pode gerar mais tensão de como criar agendas, como gerenciar atividades destas crianças e adolescentes. E por que não também envolver os estudantes universitários que hoje estão em casa, né? E até mesmo os idosos que também estão em casa e são um grupo de risco. Então, como a gente trabalha com web, a gente sempre vai esclarecer o seguinte: isolamento social é uma estratégia de redução de contatos. Isolamento social não é férias, tá? Isolamento social não pode promover uma ausência da rotina escolar, tá? Então, muitas escolas já estão desenvolvendo estratégias de como trabalhar com seus alunos, inclusive também faculdades, para que esse período de isolamento ele não perca o significado. Então, isolamento social não pode ser confundido com férias. Isso a gente fala para esclarecer as crianças que neste período foi criado um termo completamente inadequado, que algumas crianças e adolescentes acabaram chamando isolamento social de coronaférias, e não é. É por isso que é necessário ter cuidado com o horário de acordar, com o horário de dormir, e organizar a nossa
rotina durante o dia, para que a gente tenha qualidade de vida neste processo de isolamento social. Bom, tudo que a gente não quer é ver essa figura, tá? Ou seja, muitas pessoas nas ruas ou em espaços públicos que podem sim ter contato com alguém que está com o coronavírus. E estar com o coronavírus não significa estar toda hora tossindo, né? Agora tem que tossir no cotovelo. Não é isso. Eu posso ter pessoas com coronavírus e elas serem assintomáticas e continuarem transmitindo pelo simples fato de estar conversando próximo, respirando. E aí, já que como o vírus ele é transmitido pelo ar, esta proximidade de pessoas em espaços públicos aumenta a sua exposição. E aí algumas pessoas falam, bom, eu não estou preocupado porque eu sou jovem, mas você vai acabar levando essa contaminação para casa ou durante o trajeto e pode ter contato com pessoas idosas e acabar expondo essas pessoas idosas à contaminação. Então, por isso, não é adequado a aglomeração neste período. Vamos explicar isso várias vezes e reforçar que este é um momento de isolamento social. E o termo agenda positiva, né? Da onde veio esse termo agenda positiva que nós estamos trabalhando com vocês? O termo agenda positiva, ele surgiu do meio empresarial, tá? E ele tinha qual era o significado inicial do termo agenda positiva? Era um conjunto de compromissos inicialmente utilizado por empresas para o uso sustentável da biodiversidade. Isso está aqui no link aqui abaixo do movimento chamado Ideia Sustentável. Bom, baseado na ideia de ter um conjunto de compromissos para ter um uso sustentável, a gente adequou esse termo, ou seja, foi uma liberdade nossa, autoria nossa, a partir desta origem para fazer a seguinte proposição. Que o termo agenda positiva ele possa ser utilizado a partir dessa ideia de um conjunto de compromissos para convívio sustentável e produtivo no período de isolamento social. Então, se alguém procurar na internet, vai encontrar o termo lá no site, né, da ideia do movimento, né, da ideia sustentável, e nós estamos adequando para facilitar as estratégias de diálogo entre saúde e educação e até mesmo os nossos usuários, a comunidade em geral. Vamos começar a apresentar o nosso conjunto de estratégias. É sempre bom fazer o seguinte agradecimento. Essa apresentação ela foi construída por mim, mas ela passou por várias revisões com pessoas diferentes, com know-hows diferentes. Então, eu agradeço a doutora Nazaré Costa, que é professora doutora em psicologia, eu agradeço a Marielle, que é psicóloga escolar, né, que são pessoas da área e que ajudaram bastante a construir isso. Agradeço também a Bárbara, coordenadora estadual do programa PSE no Rio de Janeiro, que também deu uma olhada legal nesse material, tá bom? Primeira coisa que a gente vai falar, estabeleça limites, tá? É necessário conversar com crianças e adolescentes e estabelecer limites, ou seja, o que é permitido ou não neste tempo de isolamento e informar que algumas atividades devem ser negociadas por divisão de tempo, né? Não dá para passar o dia inteiro somente no celular, na televisão, jogando, brincando com o cachorro, não dá. É necessário organizar isso e a gente vai falar disso já na próxima atividade. Ou seja, também não é possível passar o dia inteiro estudando, nem na escola a gente faz isso. O tempo de estudo também tem que ser negociado, tá? Então, de que forma a gente vai explicar essa organização do tempo? O controle do tempo das atividades escolares, ele é importante desde o ambiente escolar. Só que como a gente está trabalhando no ambiente domiciliar, é importante criar algumas flexibilidades. A gente não vai ter exato a mesma rotina de 4 horas, 5 horas destinado à aprendizagem de conteúdo. A gente pode ter flexibilidade em relação ao tempo. O que é que importa? É a qualidade
da atenção, desta vivência que está sendo direcionada pela criança, pelo adolescente, ao contato com novas disciplinas ou de revisão dos conteúdos. Como eu falei no primeiro, né? É necessário deixar claro, aí eu vou direcionar para o que é permitido e não é permitido em relação a comportamentos. Neste período, é importante conversar com crianças e adolescentes de forma que possa ser compreendido o que é permitido ou não, para que a gente consiga trabalhar as medidas de prevenção e controle do coronavírus. Então, os vídeos que estão já circulando na internet sobre lavagem de mãos são muito importantes. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde lançou o movimento Safe Hands, ou seja, mãos salvas, né? O que é que significa esse movimento Safe Hands? Basta que você incentive as crianças e adolescentes a gravar vídeos no celular mesmo, ou tablets ou câmeras, lavando as mãos de forma correta, passando minimamente 30 segundos lavando todas as partes das mãos, gravar e postar nas mídias sociais, nas redes sociais, com a hashtag SafeHands, que é a hashtag criada pela OMS para valorizar e incentivar a lavagem das mãos. Lembrando que lavagem das mãos ela deve ser feita com frequência com água e sabão. O álcool, a utilização do álcool em gel, ele só é utilizado quando você estiver fazendo algum procedimento que você não tiver à disposição a utilização do sabão e da água, tá bom? Não é para ter todo momento a utilização do álcool em gel. Segundo, o cuidado ao espirrar e tossir, que isso não é comum, mas é necessário que a gente desenvolva essa cultura de utilizar o cotovelo para minimizar essa proliferação, né? Esse momento de que as películas, né, que as partículas são expelidas. E no momento do espirro, elas são expelidas numa distância muito maior, numa velocidade muito maior. Então é necessário ter esse cuidado. As aglomerações. Tem algumas pessoas que entendem que pode se reunir na frente de casa e isso é aglomeração. Isolamento social é para você estar em casa. Não é para receber novas pessoas, não é para fazer pequenas reuniões, não é para reunir grupos na frente da sua casa ou em áreas comuns de condomínio que algumas pessoas ainda estão fazendo, ok? Também é indicado pelo Ministério da Saúde e todas essas imagens estão disponíveis nesse link aí abaixo, coronavírus.saude.gov.br, que é um site do Ministério da Saúde, ter ambientes ventilados. Então aqui na minha casa, no meu apartamento, todas as janelas estão abertas, tá? E quem tiver com sinais e sintomas, não é adequado o compartilhamento de objetos pessoais e sempre manter a higiene também dos objetos pessoais. Por que a gente traz isso? Porque é interessante que a criança veja e pratique. Na terceira estratégia, nós estamos apresentando um formato de agenda, onde você pode fazer isso ou na folha de um caderno, ou no celular, ou até num quadro, se você estiver em casa. Mas é importante que seja desenvolvido estratégias de organização do tempo, para que você tenha tempo para estudar, tempo para se alimentar, tempo para descansar, tempo para brincar, tempo para relaxar. Nesse momento, isso faz muito bem. É uma estratégia também que vai gerar qualidade de vida e um cuidado com a sua saúde mental. Então, nesse modelo de agenda que está aqui nesse slide, vocês estão vendo que tem da segunda até o domingo. A gente não tem que pensar que a organização das atividades ela se restringe somente de segunda a sexta. É necessário que a gente se planeje, inclusive para o final de semana, para que a gente tenha a ideia de produção. Como vocês ouviram do Dr. Humberto Serra, durante esse período de isolamento social, toda a equipe do Telesaúde está trabalhando e trabalhando bastante, mas é necessário que tenha cuidado com os horários para não gerar estresse desnecessário. Tá? A gente tem que se preocupar com a qualidade de vida
nesse momento que está sendo utilizado o termo de home office, que é escritório em casa, né, onde você faz as suas atividades em casa. É interessante que adultos possam construir a sua agenda, é a coisa que a gente está falando agora, e serve de exemplo para crianças. Então, adultos, pais responsáveis, professores, pessoal da secretaria acadêmica que estiver convivendo com crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, que quando a gente falar de organização de atividade, a gente dê exemplo, ou seja, pode-se pensar em criar uma agenda da família, não somente uma agenda da criança, porque aí você vai estar mostrando, e melhor ainda, você traz a criança para construir a agenda, traz o adolescente para construir a agenda, e ele se sente corresponsável. Essa agenda ela é de todos, não somente de crianças e adolescentes. Então, por isso, organizar o espaço ele é fundamental, assim como a organização da agenda. Bom, então você vai acordar, você vai banhar, ter a sua primeira alimentação no café da manhã, mas olha só, eu tive cuidado para dar uma limpeza no ambiente, eu estou na sala da minha residência, então é necessário, mesmo que eu vá utilizar a mesa normal, é necessário dar uma limpada no ambiente para que você possa ter um controle em relação a estímulos. Então, quando a gente estiver estudando, é necessário desligar a televisão, é necessário minimizar o uso de outros aparelhos. Por exemplo, eu não estou com o som ligado, né? O celular está aqui do lado, mas eu não posso utilizar nesse momento, senão eu vou perder a qualidade da atenção. É claro que algumas atividades de determinadas escolas, elas sugerem que seja utilizado mídias sociais para publicar vídeos, acessar plataformas específicas. Não tem nenhum problema, é só necessário ter cuidado com o tempo que você vai passar utilizando o seu aparelho de celular ou tablet, ou até mesmo o computador, como nós estamos fazendo neste momento. Ok? Necessidade de apoio. Não é de agora, já sabemos, mas é necessário falar com pais responsáveis e familiares. Lidar com crianças, lidar com adolescentes é compreender que alguns deles podem apresentar diferentes tempos de aprendizagem e até mesmo dificuldades de aprendizagem. Neste momento, é necessário que a gente tenha maior tolerância e sensibilidade para adequar a vivência, sim, de lidar com conteúdos escolares também em ambiente domiciliar. Então, a gente sabe que pais e familiares, adultos, eles não se tornarão professores imediatamente. Não é esse o indicado. A gente está pedindo responsabilidade e tolerância, cumplicidade, para entender que o outro tem um tempo diferente. E aí a gente vai dar algumas dicas, né? Aproveitar o momento para fazer revisões de conteúdo. Discuta com crianças e adolescentes quais são os conteúdos que têm mais fragilidade. É um ótimo momento para se dedicar em um momento mais devagar, com mais calma, com mais tolerância, para diminuir essas dúvidas e também fazer pequenas leituras com discussões, feedbacks. Esteja presente, estar junto não é só ficar observando. Estar junto é participar destas atividades, se permitir vivenciar estas atividades com crianças e adolescentes. Bom? E atenção ao efeito do isolamento social. Esses efeitos, essas mudanças de comportamento, elas podem acontecer com qualquer pessoa em qualquer faixa etária. Então, falas e relatos de solidão, sentimentos de tristeza, perda de interesse de realizar atividades, irritabilidade, agressividade, ansiedade, mudança no apetite, alteração no sono, aversão social, ou seja, a pessoa não quer, ela está se isolando dos contatos até dentro do próprio domicílio. Isso pode acontecer? Pode. É importantíssimo que você fique atento, porque pode sinalizar a necessidade de busca por profissionais de saúde mental, sim, ou presencial ou à distância. É sempre muito importante a gente entender que essas alterações podem acontecer e que toda família tem que estar de olho. Isso
também para os profissionais da educação que estão em casa, aos profissionais da saúde, aqueles que, neste momento, podem atuar em home office. Bom, um dos canais que você pode buscar auxílio para a saúde mental é o Centro de Valorização da Vida, é o CVV, que tem o número 188, mas também tem um site com chat ao vivo para você falar com voluntários. É sempre muito importante divulgar o CVV como alternativa para pessoas que estão, neste momento, sentindo maior fragilidade, com pensamentos de se machucar, machucar o outro, ou de desvalorização da sua vida. Ligue para o CVV. É muito importante. Claro, se você tiver a proximidade também de recorrer a um centro de atenção psicossocial que esteja na sua cidade, que tenha na sua cidade, acesse. Se você precisar de buscar auxílio médico, vá a alguma unidade básica de saúde, ok? Porque elas não podem fechar neste período. E pais, agora tem que falar com todos, não somente com os pais. Como nós já estamos trabalhando que o processo de isolamento social ele pode gerar momentos de estresse, por favor, não recorra a nenhuma forma de violência como estratégia de resolução de conflitos ou metodologia para punir ou conter crianças. Não é adequado, não faz bem para a qualidade de vida e a saúde mental de todos os envolvidos nesse momento de isolamento social. Lembrando que não é fácil, não existe treinamento para este período, mas o que nós estamos primando é para que o convívio seja feito com qualidade, mas sem recorrer à violência. E nenhuma das formas de violência, seja ela verbal, psicológica, física, nós desaconselhamos, contraindicamos, ok? Então esse é um momento desafiador, ele requer necessidade de que a gente construa estratégias para compreender, apoiar e acolher, e se necessário for, indicar a busca por profissionais de saúde mental. Neste momento, o Conselho Federal de Psicologia ele autorizou o atendimento online. Então, se você já tiver contato com algum profissional da psicologia, ele pode realizar atendimento online, tá? Então, existem critérios para que isso seja feito, cuidados e usos com plataforma, assim como de diferentes públicos. Procure o seu profissional no seu estado, no seu município, que ele vai se informar sobre o atendimento online para que ele possa ter esse momento de apoio neste processo de isolamento social. E os CAPs vão continuar abertos. Logo na próxima apresentação a gente vai falar sobre a relação com os serviços de saúde mental. E, por que não, se permitir aprender e desconstruir, tá? Como esse é um novo momento, é necessário que sejam refeitos acordos. Por exemplo, a gente construiu a agenda na quarta-feira, na sexta-feira a gente viu que algumas coisas têm que ser alteradas. Sim, converse e reconstrua. Esse momento, ele impele, ele nos obriga que nós estejamos flexíveis a construir novas estratégias, inclusive para o isolamento social. Tanto o Ministério da Saúde, ele lança diferentes versões de documentos, assim como os profissionais, eles têm que estar atentos a essa mudança. Por exemplo, hoje, e aqui está conectados conosco, a Ana Carolina Fernandes, né? Houve o lançamento hoje da nota técnica para os profissionais de atenção primária, para que eles vejam a melhor forma de atender. Então, profissionais da atenção primária também devem estar atentos à sua qualidade de vida e à qualidade também de trabalho, porque esse não é o momento de forma alguma, de fechar serviços na atenção primária. Então, construir, reconstruir,
é importante, porque esse profissional, ele é tanto profissional quanto usuário, e ele vai retornar para a sua casa e tem que ser sensível àquelas pessoas que estão aguardando por ele no momento do convívio de isolamento social. Bom, o passo 9, ele é uma fala direcionada para todas as pessoas que têm contato com mídias sociais e também quando a gente conversa com o outro, que é assumir o compromisso de não ser um disseminador de notícias falsas ou de fake news, né? Esse termo é um termo em inglês, que são notícias falsas. Por isso, se você receber alguma informação, desconfie. Procure, primeiramente, as fontes institucionais e os referenciais científicos. Disseminar fake news faz mal à saúde pública. Ela afeta a nossa saúde mental, ela afeta o comportamento dos nossos usuários, ela afeta o comportamento de profissionais de saúde, afeta o comportamento de gestores. Então, assuma o compromisso. Como a maioria das pessoas estão conectadas, agora, por exemplo, nós temos 53 pontos conectados, todos eles têm que assumir o compromisso de não espalhar fake news. Tá? Se você recebe uma notícia, desconfie, busque, procure. Por quê? Isso vai gerar um sentimento positivo e super adequado de busca por informação. Então, nós estamos aqui sugerindo, mostrando para vocês, 3 grandes portais oficiais, mas eles não são os únicos. Tem o portal do Ministério da Saúde, que é o primeiro, que é o www.saude.gov.br. Tem o segundo, que é o coronavírus.saude.gov.br, e a Universidade Aberta do SUS, a UnaSUS, lançou um link específico para trabalhar o tema do Covid-19, com informações disponíveis à comunidade, informações disponíveis a profissionais, estatísticas. É uma página bem interessante, bem nova, que está à disposição e com qualidade de informação. E o 10º, que talvez ele pudesse ser o primeiro, né? É um desafio para pais, familiares, responsáveis, profissionais de saúde. Vocês não se tornarão professores. O nosso pedido a vocês é que se tornem facilitadores, tá? E isso requer paciência, dedicação, sensibilidade, compromisso de fazer junto. Por favor, não mande uma criança estudar, adolescente ou universitário. Estude junto. A gente é inundado de notícias da televisão, mas é necessário que a gente desenvolva e valorize o potencial do estudo, da busca por informação. E esse é um momento de conversar em diferentes linguagens, porque eu posso ter uma pessoa na minha residência que está assistindo jornais de manhã, de tarde e de noite e simplesmente dizer que não concorda com aquilo. Falta diálogo. Falta traduzir essa informação que está chegando de diferentes meios, de uma forma que ela possa ser assimilada. Bom, como é que uma criança de 2 a 3 anos fala ou começa a compreender que existe uma doença lá fora? A gente tem que explicar que para depois da porta, se a gente sair, a gente está exposto ou a gente corre risco de ficar dodói. Sim, doente. A gente não precisa falar de vírus, mas é necessário falar em uma linguagem que ela possa entender. Se eu tiver universitários, por que não incentivar a realização de buscas científicas, assim como com adultos, ok? E aprenda junto, estude junto. Continue, permaneça, persista em isolamento social. Quanto mais rápido a gente se dedicar a essa estratégia e ser fiel a essa estratégia, mais rápido a gente por isso, e em breve nós estaremos juntos, aí sim, presencialmente, e discutindo como foi viver o processo de isolamento social. Ou seja, se eu estou aqui em casa, se outros profissionais podem estar
estão na assistência em saúde, que estão lutando por você. Respeite todos os profissionais que, neste momento, não podem ficar em isolamento social. Valorize estes profissionais e não se exponha sem necessidade, tá? Não se exponha. Se existem profissionais que não podem parar, a gente tem que ser dignos dos serviços destes profissionais. Existem evidências científicas, nós já falamos antes, e vamos dar um exemplo, né? O exemplo de hoje é um artigo que foi publicado na revista Science, que é uma das revistas mais conhecidas sobre a ciência, uma das revistas mais importantes sobre ciência, que é, no dia 25 de março, saiu um artigo em inglês, mas que você pode clicar no site e pedir para traduzir com o botão direito do seu mouse, um artigo sobre os efeitos das medidas de mobilidade humana no controle da epidemia, um estudo realizado na China por instituições que produziram o artigo. Universidade de Oxford, Universidade de Harvard, o Hospital de Criança de Boston, a Universidade de São Francisco, a Universidade de Washington, o Instituto Pasteur, a Universidade de Pequim. Então, olha só, são grandes universidades que fizeram um artigo informando o impacto e a importância do isolamento social como medida de controle da disseminação da pandemia do coronavírus. Tá? Eu espero que todos possam estar com áudio. Se tiver algum problema no áudio, por favor, sinalize. Tá? Já estamos terminando a primeira apresentação. Fique atento às orientações, tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares, às secretarias municipais e estaduais de educação e também às atualizações do Ministério da Saúde sobre estratégias de prevenção e ofertas de serviço neste período, ou seja, fontes oficiais. Sempre busque por fontes oficiais. Outras dicas. Nesse período, outros temas também têm que ser atentos. A gente tem que trabalhar esse tema. Alimentação saudável, práticas corporais e prevenção à obesidade. O nosso olhar para a saúde, ele tem que ser integral, não somente para algumas áreas da saúde. Ok? Então, cuidado com a alimentação para não ter alto consumo de açúcar ou alto consumo de sal com zero atividade física. É necessário que mesmo em confinamento, em isolamento social, não é confinamento, isolamento social, a gente consiga realizar pequenas práticas. E esse material, se alguém perguntar de onde veio a importância de falar nesses temas, nós olhamos para as temáticas do programa Saúde na Escola, que traz 12 ações que são para ser realizadas em caráter de prevenção e promoção nas escolas. E diante do processo de suspensão das aulas, nós desenvolvemos essas estratégias para que a vivência em processo de isolamento social seja feita de uma forma produtiva, mas numa perspectiva integral e preventiva. Então, quem está em casa não quer dizer parar de trabalhar, não quer dizer parar de estudar, não quer dizer parar de se preocupar com a saúde. É necessário continuar com essas preocupações. Então, nós trouxemos uma adaptação e fizemos sugestões, tá? Nós esperamos que essas dicas possam servir de suporte. Meu nome é Jamerson Ferreira, no momento estou na coordenação do Programa de Saúde na Escola.